Nossa Senhora nos conceda a graça aí de poder ter essa internet, porque a gente vai falar um tema que é justamente sobre luta espiritual, né? Por que o demônio odeia tanto Nossa Senhora? Então a gente já vai para o proto-evangelho, que é chamado por alguns teólogos. No livro do Gênesis, no capítulo 3, vocês sabem que já é anunciado, né, essa questão dessa batalha espiritual e da punição que Satanás recebeu, né, e da profecia de que a cabeça dele seria pisada. Vocês conhecem esta passagem, que está lá no livro de Gênesis, no capítulo 3, no versículo 15. Porém, ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência dela, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então a gente começa vendo esse proto-evangelho, que foi dito a Satanás, esta te esmagará a cabeça, né? Sobretudo a sede da inteligência. Lúcifer, um anjo extremamente inteligente, e Nossa Senhora vindo para destruí-lo. Nossa Senhora, meu Deus do céu, pessoal, olha que cada aprovação aqui, está aparecendo umas coisas aqui na minha tela. Então, pensa bem, essa força que Nossa Senhora tem contra Satanás, né? O grande anjo inteligente, Lúcifer, glorioso, belo, né? Vai dizer o nosso grande doutor angélico, Santo Tomás de Aquino, que o menor anjo da corte celeste, nós temos lá a hierarquia, tronos, dominação, potestade, querubim, serafim, o menor anjo da corte celeste é mais inteligente do que todos os homens que pisaram na face da terra, desde Adão até o último homem. Então você compara a inteligência dos grandes cientistas, dos grandes descobridores, dos grandes gênios e dos grandes santos. E santo da envergadura de Santo Tomás, de Santo Agostinho, e aí você imagina que o menor anjo do céu é mais inteligente que todos eles juntos. Você não pode se esquecer que Lúcifer também era um anjo e que ele tem uma inteligência terrível, a ponto de fazer cair no pecado Adão e Eva, mesmo os estando no paraíso. É muito falado hoje no ramo do marketing sobre a questão da persuasão, como você consegue negociar, como que você consegue fazer com que outras pessoas ceda a sua fala, o seu propósito, a sua venda. Eles não sabem absolutamente nada, esses cientistas da psicologia, em virtude do que Lúcifer entende de comportamento humano. Mesmo assim, com toda essa grandeza, com toda essa inteligência, a Nossa Senhora vem e arrebenta a cabeça dele no meio. O Tratado da Verdadeira Devoção, né, o livro mais vendido no mundo sobre Nossa Senhora, e aí eu vou fazer, né, olha que linda, a capa do Tratado da Verdadeira Devoção da Editora Imaculada, no número 52, o São Luís ele vai comentar, queridos, esta passagem bíblica. Ele vai dizer assim, ó, uma única inimizade Deus promoveu e estabeleceu. Inimizade irreconciliável, que não só há de durar, mas aumentar até o fim. Então, quer dizer, é uma amizade que ela vai aumentando, inimizade vai aumentando cada vez mais. Ela não tem uma estabilidade, ela cresce. A inimizade entre Maria, sua digna mãe, e o demônio, entre os filhos e servos da Santíssima Virgem e os filhos e sequazes de Lúcifer, de modo que Maria é a mais terrível inimiga que Deus armou contra o demônio. Deus colocou Nossa Senhora como a inimiga mais terrível contra Satanás. Você imagina que um dia o diabo chegou no Padre Pio e bateu nele e dizia assim, ó, você nos dá mais trabalho do que o próprio Arcanjo Miguel. O Padre Pio, ele é insignificante perto do poder que Nossa Senhora tem sobre o inferno, tem sobre os demônios. Se quando você falava o nome de Santo Antão, Satanás ficava enfurecido, meus irmãos, enfurecido por causa da vida de Santo Antão, se quando São Francisco de Assis
estava fazendo um exorcismo, e às vezes o demônio demorava para sair, ele falava assim, eu vou chamar o irmão Junípero. Eu digo para vocês que tanto Padre Pio, como São Francisco, como o Frei Junípero, eles não são absolutamente nada sobre Nossa Senhora. Ela é a mais terrível inimiga que Deus armou. Satanás, ele tem um pavor, ele tem um nojo, ele tem desespero profundo de Nossa Senhora. E aí ele vai continuar dizendo aqui, ó. Ele lhe deu, desde o paraíso, tanto ódio a esse amaldiçoado inimigo de Deus, tanta clarividência para descobrir a malícia desta velha serpente, tanta força para vencer, esmagar e aniquilar este ímpio orgulhoso, que o temor que Maria inspira ao demônio é maior que o que lhe inspira todos os anjos e homens, ó, todos os anjos e homens juntos, e em certo sentido o próprio Deus. E aí ele vai dizer aqui, São Luís, meus irmãos, não que a ira, o ódio, o poder de Deus não sejam infinitamente maiores que o da Santíssima Virgem, pois as perfeições de Maria são limitadas. Mas em primeiro lugar, Satanás, aqui está o ponto, porque é orgulhoso, sofre incomparavelmente mais por ser vencido e punido pela pequena e humilde escrava de Deus. Você sabe muito bem que a Nossa Senhora ela tem essa característica, a sua pequenez e a sua humildade. E ela não nega isso, né? Porque olhou para a pequenez, porque olhou para a humildade da sua própria serva. Né? Eu tenho falado muito esse ano pregando sobre a questão da virtude da humildade. O que é a humildade? É o conhecimento de si mesmo sem as ilusões do amor próprio. Nossa Senhora sabe quem ela é, o quanto ela depende de Deus. Por isso que ela vai dizer, o poderoso fez em mim maravilhas e cujo nome é santo. E as maravilhas que Deus colocou na Santíssima Virgem, em Nossa Senhora, é de uma tal graça, é de uma tal magnitude, é de uma tal grandeza que todo o inferno é destruído ante um suspiro da Santíssima Virgem Maria. Um dia, a Santa Bernadette estava lá na gruta e fazendo as orações diante de Nossa Senhora, e os demônios do inferno começaram a gritar, começaram a conjurar contra Santa Bernadette, e ela ficou um pouco assustada. E aí a Imaculada, é isso que o demônio teme, irmão, a Imaculada deu somente uma olhada, né? Só olhou assim. O demônio saiu em retirada, desesperado, com um simples olhar de Nossa Senhora. Vocês estão entendendo? É isso que Satanás não suporta. É esse o poder somente de um olhar da Imaculada. A mesma coisa, Santa Verônica Giuliani sendo gravemente tentada, até no físico, com infestações terríveis de Satanás. Ela começou a invocar a Nossa Senhora, e o que o demônio diz? Pare de invocar a minha inimiga. Pare de invocar a minha inimiga. Por isso você não pode parar de invocar a Nossa Senhora. Entendeu? Por quê? Porque quando você está sendo tentado, principalmente é isso que o demônio quer te arrebentar. Pessoal, vamos lá. Por favor, vamos curtir e compartilhar, porque eu sei que esse tema, ele incomoda o quinto dos infernos. E as pessoas precisam ter noção disso. Né? Vamos curtindo, compartilhando. A gente está com 190 pessoas online agora e temos 89 curtidas. A gente tem a percepção de quando vocês começam a curtir, de quando vocês compartilham, as pessoas são fisgadas, né? Satanás, ele fisga pela tentação. Os anjos do Senhor, a Virgem Maria, ajuda a fisgar quando você compartilha. Talvez uma pessoa está lá de bobeira lá no YouTube, está de bobeira no Facebook, e você dá uma compartilhada, essa pessoa entra. Aí, ó, já vai começando a crescer aqui, ó. Obrigado. Então, o que acontece, meu irmão, minha irmã? Esse poder de Nossa Senhora contra Satanás, ele é eficacíssimo na sua vida. Porque você é o campo de batalha, você precisa entender isso daí, meu irmão, minha irmã. Você é o campo de batalha, Nossa Senhora já está no céu. Satanás já está no inferno. E onde que fica essa luta? É Satanás querendo te tentar para te levar ao pecado mortal, para te manter cativo a ele. Olha a internet dando pau. Misericórdia. Vamos lá, a internet está dando problemas aqui. Bom, então é aqui no próprio computador. Então vamos lá, pessoal. Eu estou vendo aqui porque eu tenho um computador onde eu fico acompanhando, ele não está registrando o vídeo, né? Que é onde eu acompanho os comentários, eu vejo aqui as coisas. Então eu não estou vendo, mas vamos lá para a pregação que a minha esposa mandou um aviso ali que ela está vendo. Então, saiba de uma coisa, quem que é o campo de batalha aqui? É você.
Então Satanás ele quer te tentar para você consentir no pecado, para depois que você consentir no pecado, ele te manter escravo. João capítulo 8, verso 34. Aquele que se entrega ao pecado é o seu escravo. Ele quer te manter retido no pecado, para tirar a sua alegria. A Bíblia vai dizer, em Sabedoria capítulo 2, versículo 24, foi por inveja do demônio que a morte entrou no mundo. Ele morre de inveja de você, porque você é feito à imagem e semelhança de Deus, porque você foi comprado pelo precioso sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, porque você tem a possibilidade de ir para o céu. E aí a Bíblia vai dizer em João 10:10 que o inimigo veio para roubar, matar e destruir. Você que está me escutando agora, ou que vai ver depois, é o campo de batalha. E o que acontece? Nossa Senhora, ela vai te proteger. Só que quantas pessoas que não invocam a Santíssima Virgem Maria, que não têm devoção por ela, que estão infeccionados até dentro da Igreja Católica por um protestantismo que faz as pessoas serem afastados da devoção à Nossa Senhora? Quantos católicos que têm aquela preguiça demoníaca de estudar, de buscar conhecimento, de ler um bom livro sobre Nossa Senhora, conhecendo a questão, ela fica sabendo o que ela tem a favor da vida dela, esse impacto que o estudo causa, esse impacto que o estudo causou na vida de Santo Inácio de Loyola, na vida de Edith Stein, que leram bons livros e viraram santos. Né? Por isso que o demônio escondeu 300 anos escondendo o tratado da verdadeira devoção à Nossa Senhora. Por quê? Porque ele não quer que você saiba isso. E aí você é o campo de batalha. Aí Nossa Senhora ela vem para te defender contra a fúria do demônio. Por que você acha que o Beato Alano de la Roche, eu já disse para vocês aqui, que sofreu uma tentação que eu nunca tinha visto relato na história da igreja. Eu já li a vida de muitos santos, claro, eu não vou conseguir ler tudo, mas esse relato eu fiquei impressionado. Por quê? Porque eu nunca tinha visto coisa igual. O quê? Esse santo ele foi atormentado pelo demônio de uma tal altura, tá? Que ele catou a faca para cortar o seu pescoço e se suicidar. E a Nossa Senhora simplesmente deu um tapa, uma bofetada na face do Alano, como uma correção, dizendo o que para ele? Se você não recorrer a mim, você vai perecer. Foi o que Santa Bernadette fez. Ela recorreu a Nossa Senhora e o demônio foi embora. A Santa Verônica Giuliani recorreu a Nossa Senhora e ele gritou, não invoque a minha inimiga. E você? Você tem que saber que no momento que você estiver na tentação, naquele combate, que você perceber que você está sem fraqueza, que as suas forças não estão firmes, você tem que gritar, ó Imaculada. Satanás, ele, escuta aqui, ele odeia a invocação de Nossa Senhora sobre o nome de Imaculada. Você tem que apertar o seu terço, você tem que recorrer a ela. Valei-me a mim, Nossa Senhora, eu me recorro a vós, eu sou fraco, pecador, indigno, escravo, me socorra, Mãe Santíssima. E é nessa hora que Satanás ele queria arrebentar com a sua vida, que Nossa Senhora esmaga a cabeça dele. Porque não está no nosso poder colocar inoperante a força de Satanás sobre a tentação. Quem somos nós? João 15:5, sem mim nada podeis fazer. Mas com o auxílio de Nossa Senhora, você invoca ela, você grita por ela, você gruda na Imaculada e ela vem com auxílio para você. Por isso que São Luís ele vai dizer aqui, ó. Ai, meu Deus do céu. Tanta clarividência para descobrir a malícia desta velha serpente e tanta força para vencer, esmagar e aniquilar esse ímpio orgulhoso. Nossa, viva Nossa Senhora! O seu glorioso poder. O que Deus fez na Imaculada? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Agora tem uma palavra que eu quero passar para vocês aqui agora, para a gente meditar, que está lá no livro dos Cânticos, no capítulo 6 e no versículo 10. Olha que coisa impressionante. Quem é esta que surge como aurora? Ela é bela como a lua. E ela é brilhante como o sol, mas também ela é temível como um exército em ordem de batalha. Nós não podemos passar rápido sobre isso daqui. Nós não podemos passar rápido sobre isso. Você lembra aqueles filmes épicos, onde tem batalha de reinos contra reinos e um vai degladiar com o outro? E aí você imagina um exército extremamente numeroso, cheio de soldados,
né, com armas extremamente poderosas. E aí o exército de um campo tem lá que 100 mil soldados, é uma coisa enorme, 200 mil, 300 mil soldados. Aí os caras estão lá com 100 soldadinhos para enfrentar aquele exército. O que vai acontecer? Eles vão ficar cheios de desconfiança, assustados, com medo, inseguros. Porque o que pode um exército de 100 contra 100 mil? O de Nossa Senhora é todos os anjos que estão junto com ela. O menor anjo do Senhor é mais poderoso do que Lúcifer, vai dizer Santo Tomás de Aquino. Agora você imagina o livro do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria. São Luís vai dizer que São Miguel, ele sente como que a honra de quando Nossa Senhora o destina para um serviço. Você imagina os santos anjos, ela é chamada Senhora dos Anjos, quando ela só levanta as mãos, dando uma ordem para os demônios serem perseguidos pelos anjos. Tem aquela oração, né? Salve rainha, Augusta rainha dos céus, ao seu comando os anjos batalharão. E é assim mesmo. A Nossa Senhora levantou as mãos, santos anjos vão. E qual que é a velocidade que um anjo trabalha? Pelo amor de Deus, a gente não consegue nem quantificar o tempo da rapidez e da agilidade que um anjo tem. Imagina ele servindo a Senhora deles. A Senhora, o quanto esses anjos do Senhor não contemplam a Imaculada, quanto que eles não amam Nossa Senhora, como eles não são desejosos de servi-la. Eles ficam lá, me dê uma ordem, Imaculada. Aí tá lá o abençoado, deixa eu ver quem tá aqui falando aqui, ó. Vai o Moisés Ferreira, aí tem a Carla, aí tem a Letícia, tem o Henrique, tem a Daniela, tem a Rosilene, a Ana, e aí tá lá sofrendo tentações. Aí você, Imaculada, tende misericórdia, envia os santos anjos, me protege, envia o arcanjo Miguel, envia... Vem, aquela força. E Satanás é pego, é humilhado, é colocado no quinto dos infernos, é degolado. Por quê? Porque é Nossa Senhora quem está falando. É a rainha dos anjos. Os anjos entendem muito bem de submissão, e ela é a rainha deles. E eles vão como um exército poderoso, cheio de fulgor, cheio de glória divina, imersos na Santíssima Trindade, com toda a força do poder divino. Oh, meus irmãos, se nós tivéssemos a graça de poder contemplar o exército celeste de Deus, a força dos santos anjos, a comandante celeste, ai, como que nós aumentaríamos a nossa fé. Como aumentaríamos a nossa fé, ó. É isso que você tem que invocar. Quando você estiver sendo tentado, Imaculada, vós que sois temível como um exército em ordem de batalha, envia-me os santos anjos para vencer essa tentação, essa perseguição, essa luta contra o demônio. Mas que maravilha ter isso. Só que Satanás detesta. Detesta. Teve eu não sei o nome dele. Eu tinha até num livro aqui, ó. Vou até pegar do Glórias de Maria de Santo Afonso. Uma vez eu estava estudando, ó, sem mentira. Não, agora eu falo para vocês. Eu vejo que isso daqui é de Deus, porque eu abri na página que estava a história. Aqui, ó, o pessoal, vamos dar like, povo. É o pessoal que entende aí, ó, que isso daí propaga. Não, eu fico de cara quando eu vejo essas coisas aqui, porque é muito bonito. Aqui, ó, abri na página, e isso daqui é coisa de Nossa Senhora. Ó, quanto desagrada ao demônio a perseverante devoção de uma alma mãe de Deus. Afonso Álvares, muito devoto de Maria, foi atormentado pelo demônio com violentas tentações impuras. Uma vez que estava rezando. Então ele estava rezando e o demônio chegou lá e começou a tentar ele. Pessoal, a gente pensa que às vezes a gente está rezando e que não vai acontecer nada, não. É quando você vai para a oração que é o seu campo de batalha. Porém, ele foi tentado. Uma coisa é a tentação e outra coisa é o consentimento. Deixa essa tua devoção para com Maria, disse-lhe o inimigo, que eu deixarei de tentar-te. Olha só, para o demônio é melhor que uma pessoa não tenha devoção à Nossa Senhora do que ele tenha devoção à Nossa Senhora. Para ele vale mais a pena que essa alma não seja tentada, contanto que não tenha devoção à Nossa Senhora. Eu, Anderson Luiz dos Seis, o seu amigo que está aqui falando essa live, sou missionário há 15 anos.
eu posso dizer muito bem, como missionário de Nossa Senhora, você que me acompanha, você sabe, meu irmão, que eu tenho doado a minha vida. Eu, o Hélio e tantos outros pregadores, o tormento que nós sofremos dos infernos por causa dessa questão da propagação à Nossa Senhora. A luta que a gente sofre. Por isso que você acha que um dia, quando o Padre Pio estava estava apanhando de Satanás, que ele está lá no quarto e que as pessoas entram e que tinha um travesseiro e perguntaram para o Padre Pio, mas como que você, depois que apanhou tanto do demônio, tem um travesseiro? Ele falou, foi a dama de branco que colocou esse travesseiro para mim. Né? Nossa Senhora sabia que o desígnio do Padre Pio era carregar uma cruz pesadíssima, porque a tarefa que ele tinha de salvar era imensa, era muito grande, então o Padre Pio tinha que pagar um preço muito sério sobre isso. Né? Eu não sei se você gosta desses temas, mas amanhã, né, nessa jornada mariana que eu vou estar fazendo, eu vou falar justamente sobre esse preço de sangue que nós temos que pagar. É quando Nossa Senhora chegou para os pastorinhos e disse, querei-vos oferecer a Deus? O Padre Pio se ofereceu a Deus como vítima pela salvação do mundo. Você está me entendendo? Do mundo apanhava, mas era Nossa Senhora que sustentava. Era Nossa Senhora que dava força. Você acha que Satanás queria Padre Pio vivo? Imagina, o dia que ele estava doente, quase para morrer, com febres altas, e que ele queria ver a imagem de Nossa Senhora de Fátima. O que aconteceu? O homem que estava com o helicóptero estava ao destino para levar a imagem embora, e aconteceu que o manche do helicóptero, sei lá, o que ele direciona, começa a se movimentar e ele passa em frente ao quarto do Padre Pio. E o Padre Pio foi milagrosamente curado. Mais uma vez, Satanás, vou matar o Padre Pio. Esse homem que fica arrebentando com nós aqui no inferno, esse homem que fica destruindo com os nossos projetos aqui. Não vai! Por quê? Porque Nossa Senhora protegia. E a mesma maneira que esse homem aqui, eu falei o nome dele, mas eu quero... Afonso Álvares estava sendo tenebrosamente tentado por Satanás e que o demônio disse para ele, abandona essa sua devoção a Nossa Senhora que eu paro de te tentar. É isso que o demônio quer falar para você, abandona a devoção a Nossa Senhora, mas ele teve uma experiência fortíssima a ponto de escutar Satanás falar isso. Você pode não ter experiência, mas o demônio a todo momento ele quer que você abandone a devoção a Nossa Senhora. Porque São Luís vai dizer que depois que o demônio leva uma alma no pecado mortal, a segunda coisa que ele faz com ela é arrancar esta pessoa dos braços de Nossa Senhora. Então você precisa estar grudado na Imaculada, agarrado na Imaculada. Por que você acha que a gente está lá com o Terço dos Homens, todas as quartas-feiras, ali do lado da Praça da Sé, convidando os homens para rezar? E se você está vendo esse vídeo aí, meu irmão, e é de São Paulo, venha conosco, porque é o terço dos homens que está se formando um exército para combater Satanás, é a virilidade masculina, é a força do homem, é o poder da oração na confiança em Nossa Senhora para nós vencermos as batalhas que sofre esse Brasil. É tanto aborto, é destruição da família, é ideologia de gênero, é apostasia interna na igreja. Nós precisamos estar com ela para vencer. E o demônio, sabendo do poder de Nossa Senhora, ele vai sempre querer vir atrás de nós para nós desistirmos da devoção a Nossa Senhora. E quanto não paga um preço em sofrimento? Aquele que é um consagrado, né? Quantos lugares do Brasil que a consagração a Nossa Senhora sofre perseguições terríveis? Ah, mas tem problema, eu sei que tem aqueles meninos inocentes, novos, imaturos, que querem até fazer piercing de corrente. Eu acho ridículo isso. O cara vai lá na consagração, termina a consagração, e aí depois ele faz o quê? Ele começa a competir, aí ele vai lá na casa de ferramenta, compra uma corrente extremamente grande, bota um cadeado do tamanho do mundo, e aí as pessoas ficam olhando, ficam com chacota. Eu sei que os bispos ficam chateados, mas não dá para conversar melhor? Tem que proibir a consagração? Não, mas aqui nós não queremos a consagração. Por que não fala assim, não, aqui nós não queremos comunismo, aqui nós não queremos a maçonaria, aqui nós não queremos casais de segunda união comungando, aqui nós não queremos a imodéstia na liturgia, moças vestidas de maneira indecorosa, né? Aqui nós não queremos falsas doutrinas, aqui nós não queremos a famigerada teologia da libertação. Não, mas persegue a consagração a Nossa Senhora. Tem problemas? Tem. Tem escândalos? Tem. Vai terminar? A culpa é de Nossa Senhora? Não é Nossa Senhora que manda as pessoas fazerem a consagração de uma maneira errônea, mas é a perseguição. Por quê? Porque Satanás treme
treme por causa da devoção à Nossa Senhora. Ele treme por causa de um consagrado. Ele treme pavorosamente por causa da reza do rosário. Por causa da reza do rosário. Se você soubesse nessa jornada mariana, que eu estou fazendo lá no Instagram, hoje eu falei do purgatório. Você me siga lá, ó, @AndersonPregador. A minha família inteira é doente. O Gabriel doente, a Thaís tem que ficar lá no quarto cuidando dele, a Maria Clara doente, a minha esposa com dores terríveis no corpo. A família é toda enferma. É uma provação. Por quê? Porque Satanás ataca aqueles que propagam a Nossa Senhora. E nós temos que fazer o quê? Nós não podemos desistir. Por isso que a gente tem que ser unido. A gente não pode deixar Satanás catar e colocar maledicência no nosso coração, mágoa, ressentimento, inveja, ódio. Nós temos que ser unidos para propagar a devoção à Nossa Senhora. Você tem que ser um propagador da Imaculada. Você tem que ler o tratado. Você precisa propagar o rosário de Nossa Senhora. Você precisa ser um fiel devoto. Se você fez a consagração, um fiel escravo. Nós não podemos baixar a guarda. O inferno se levanta, mas ele levanta para cair, porque se nós formos como aqueles filhos, aqueles consagrados e se jogar nos braços da mãe, Nossa Senhora há de nos proteger. A gente começou lá o terço dos homens, amigo meu que está lá junto comigo, perdeu o emprego. Entendeu? Uma tribulação após a outra. Aí os meninos ficam colocando no grupo de WhatsApp, nossa, nunca vivi tanta luta assim, mas tá demais, no meu trabalho, na minha família, no meu casamento, é uma tentação pior que a outra, aconteceu isso, tal. Claro! É a luta. Não tem como. Por quê? Porque Nossa Senhora é aquela que nos concede a graça de podermos ser santos, como vai dizer, né, grandes santos da Igreja Católica, principalmente o São Boaventura, aquele... Não, essa frase não, como que é? Todos os santos são devotos da Virgem Maria. E a característica comum deles é a devoção a esta boa mãe. O bem-aventurado José Alamano dizia o quê? É impossível alcançar santidade sem Maria. Alcançar santidade sem Maria é como voar sem asas. Você quer que o demônio deixe assim tranquilo? Não. A luta é grande, porque Nossa Senhora concede graças, graças e graças. Né? Aqui, ó, vamos lá dizer aqui, ó, foi revelado a Santa Catarina de Sena, como atesta Luiz Blósio, que Deus concedera a Maria, em consideração a seu unigênito, a graça de não cair presa do inferno, pecador algum que a ela se recomendar devotamente. Meu Deus do céu. Você quer o quê? Que Satanás dá aplauso sobre isso? Por isso aqui, ó, deixa eu falar para você aqui, ó. Por favor, nunca abandone a sua devoção à Nossa Senhora. É mês de maio, vai na imagem dela, reza o terço, reza o rosário e chega perto dela. E como um bom filho fala, mãe, descarrega uma graça profunda a ponto de que eu possa te amar cada vez mais. Não deixe o demônio colocar aquela loucura na sua cabeça que você é idólatra. Isso daí é doutrina protestante. Não deixe ele colocar. Não, mas você ama demais. Olha, o São Maximiliano Kolbe dizia, não se preocupe em amar muito Nossa Senhora. Você jamais vai amá-la como Jesus amou. Você jamais vai amá-la como Jesus amou. Eu não tenho água para beber. Tô ferrado. Esqueci de pegar água para mim. Agora você imagina nessa pegada que eu tô com vocês, a janela fechada da minha casa, a porta fechada da minha casa. Eu tô suando, ó. O cabelinho do missionário aqui, ó, eu tô sem toalhinha pra mim, esqueci de tudo isso. Aí tá vindo a minha esposa aqui toda doente, tossindo, esparramando vírus de gripe pela casa inteira, aqui, né, amor? Passando, veio me socorrer, dando risada. Eu tô todo aqui, ó, todo cabuloso. Sem água, sem toalhinha e sem janela aberta. Tudo pela Imaculada. Tudo pela Imaculada, meu irmão, minha irmã. Agora veja bem. O livro do Apocalipse, no capítulo 12. Nossa, mas... Peraí, ó. Tem uma palavra aqui, ó. Você conhece essa passagem, né? Houve uma batalha no céu, Miguel e seus anjos tiveram de combater o dragão, e os seus anjos travaram o combate, mas não prevaleceram. E já não houve lugar para eles no céu. Ó, a aguinha aqui, ó, da esposa, e a toalhinha, e a janelinha aberta. Aqui, pessoal. E aí depois vai falar assim, ó, foi então precipitado o grande dragão, a primitiva serpente chamado demônio Satanás, o sedutor do mundo inteiro, foi precipitado na terra e com ele os seus anjos.
E aí vai dizer o livro do Apocalipse 12:10. Eu ouvi no céu uma voz forte que dizia: agora chegou a salvação, o poder e a realeza do nosso Deus, assim como a autoridade de seu Cristo, porque foi precipitado o acusador dos nossos irmãos que os acusava dia e noite diante de Deus. Mas esses venceram por causa do sangue do Cordeiro, do seu eloquente testemunho. Desprezaram a vida até aceitar a morte. Por isso, alegrai-vos, ó céu, e todos os que habitais, mas ó terra e mar, cuidado, cuidado, porque o demônio desceu para vós, cheio de grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Cuidado, o demônio está querendo vir atrás. Mas é a mulher quem o vai detê-lo. É a mulher quem o vai detê-lo. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês aqui, ó. Eu preparei umas citações. Eu sempre gosto de trazer, de agregar essas citações com vocês. Nisso daqui, ó. Aqui, ó. Olha o que vai dizer os santos da igreja. Em um de seus fervorosos sermões sobre Nossa Senhora, São João de Ávila assim se exprime. Olha o que vai dizer São João de Ávila, meus irmãos e minhas irmãs. Tinha a Virgem um magnânimo coração, cheio de fortaleza do céu, com que pisava o leão e o dragão, que é o demônio com todas as suas fúrias e astúcias. E ele e os seus tinham dela tanto temor, que da sua presença e do seu nome iam fugindo, derretido como ceras. Porque se de Santo Antão, eu falei isso daqui, ó, eu tinha tirado disso. Porque se de Santo Antão tinha os demônios tal pavor que, ouvindo o seu nome, punham-se em fuga, com quanto maior razão se deve crer que ao nome de Maria fugirão eles e com mais celeridade, pois ela é a mulher da qual está escrito que havia de esmagar a cabeça do demônio, não só porque escapou do pecado original, mas de todos os outros, mortal e venial. Está entendendo aqui, meus irmãos? Sabe o que o demônio odeia? É a Imaculada Conceição de Nossa Senhora. É a sua santidade. É isso que Satanás tem desespero. Agora, tem um exorcista chamado Padre Francesco Bamonte. Ele até escreveu esse livro aqui, que é publicado pela editora Paulinas, A Virgem Maria e o Diabo nos Exorcismo. Ele é um livro que ele vem de Portugal. O padre, com vasta experiência de exorcismo, resolveu escrever um livro. E o que o padre colocou no livro? As anotações do que o demônio dizia nos exorcismos, e ele colocou aqui. Ai, meu Deus do céu. Olha o que o padre Francesco Bamonte vai dizer. Noutra ocasião, ouvi essas frases. Não suporto que ela esteja ao lado dele, acima de mim. Eu era o anjo mais belo, o maior. Eu era Lúcifer, o anjo por excelência. O maior, o belo, todo cheio de orgulho, Satanás. Por isso que a Bíblia vai dizer em Tobias capítulo 4, versículo 14, nunca permita que o orgulho domine a tua palavra ou teu espírito, porque é a raiz de todo mal. Por que vocês acham que a gente está divulgando que nem com força aquele livro da humildade? Porque é só isso que vence Satanás, é isso que destrói ele. Que afronta conceber sem pecado um de vós. Não aceitou o plano de Deus para Nossa Senhora. A Imaculada é a maior afronta que o teu Deus nos poderia fazer, disse o demônio. Por isso que nós temos que invocá-la como Imaculada, concebida sem pecado original. A menor mancha nunca tocou Nossa Senhora, meu irmão, minha irmã. Não sei se você sabe disso. Mas vamos lá, ó. Pessoal, graças a Deus, nós estamos com 363 pessoas na live, 267 curtidas. Quanto mais vocês curtem, quanto mais vocês compartilham, mais vocês pescam as almas para estar recebendo o conteúdo do mês mariano. Vamos lá, pessoal, vamos trabalhar. Eu tô aqui, ó, suando, falando, gerando conteúdo, levando informação para você, levando a palavra de Deus, a palavra da igreja. Contribui comigo, vamos trabalhar comigo. Nós somos uma família. Vamos trabalhar todo mundo junto, pessoal. Aqui, ó. Fazer com que cada um de vós conceba, sem aquele pecado que nós tínhamos criado, é uma afronta insuportável.
Você está entendendo o que o demônio está dizendo? É insuportável a santidade de Nossa Senhora. Agora, gente, tem uma santa da igreja chamada Santa Verônica Giuliani, que ela era uma mística de uma elevação de santidade, que ela rolava com um cobertor de espinhos no chão do convento dela. Na sexta-feira da paixão, essa mulher levantava, era suspensa no ar, crucificada ao vivo. O bispo via isso, os padres, os religiosos acompanhavam isso. E sabe o que um dia Deus fez com ela? Ele catou o coração dela e começou a apertar. Sabe o que saiu do coração de Santa Verônica Giuliani? Pus! Jesus chegou para ela e disse, aqui, Verônica, o seu pecado. E de Nossa Senhora? Mas não tem o mínimo pecado. No mínimo, Nossa Senhora nunca teve nenhuma inclinação à inveja, nunca foi dominada pela tristeza, nunca sentiu orgulho. Nossa Senhora nunca cometeu pecado de intemperança, nunca foi imprudente. Nossa Senhora nunca olhou com mágoa para alguém, julgou nada, nenhuma mínima passagem de um mínimo dos mais leves pecados Nossa Senhora cometeu. E é isso, essa imaculada, esse poder de santidade que Deus concede à Santíssima Virgem Maria. Novamente dizendo, porque tem muito protestante que acompanha meu canal, que me segue, mas vocês estão atribuindo muito poder à Nossa Senhora. E ela é poderosa mesmo, ponto final, né? Ela é poderosa, mas calma. O poderoso fez em mim maravilhas. Ela atribui a glória de Deus. Só que é o seguinte, ela é mais gloriosa que todos os anjos e santos e ponto final. Isso daqui é a doutrina católica. Nós estamos no respaldo dos santos da Santa Igreja. E aqui, vem um demônio desesperado. É uma afronta insuportável. Aí o demônio vai falar, tínhamos marcados todos com o nosso selo, todos, menos ela. Satanás não marcou Nossa Senhora. Eu não sei como que você fica aí. Eu fico louco aqui no meu interior. Dentro do meu coração há um enlevo, há um canto do Magnífica. A minha alma canta, minha alma glorifica o Senhor. Meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. O cântico de Nossa Senhora, a beleza de Nossa Senhora. Oh, meu Deus do céu. Senhor Jesus, eu te peço, envia o seu Santo Espírito por intercessão da própria Santíssima Virgem Maria, a todos que estão assistindo esta pregação agora, gera um impacto na inteligência, faz brilhar a sua luz, concede-nos a graça da compreensão da dignidade, da altura, da beleza da sua mãe, da importância de Nossa Senhora, como que ela é grande, como que ela é elevada, como que ela é maravilhosa. Concede-nos a graça de entender, Senhor. Concede-nos a graça de entender o poder que ela tem sobre Satanás e os seus demônios no inferno todo. Como que Nossa Senhora, com a sua humildade, com a graça, com a sua beleza, meu Deus, como é linda a Imaculada, como é maravilhosa Nossa Senhora, meu Deus do céu, irmãos. E aqui, menos ela. Ela não foi marcada. Por isso que no meu apostolado, aí todo mundo fica falando, não, porque o Anderson não é ecumênico, e por que aquilo? Mas como que eu vou aceitar que os meus irmãos separados, mais separados às vezes do que irmãos, ficam colocando que Nossa Senhora teve relação sexual? Tá doido que eu, como católico, apostólico romano, vou aceitar uma coisa dessa? Falando sobre a minha mãe? Se São João Damasceno teve as mãos cortadas por causa que ele foi defender uma imagem de Nossa Senhora, naquele exorcismo de São Domingo de Gusmão, São Domingo de Gusmão começou a rezar o rosário e cada Ave Maria que ele rezava saía 100 demônios de um possesso. E como que os demônios entraram nele? Por causa dos mistérios que ele atacou do rosário. Quem ataca a Nossa Senhora não está sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus, está sendo guiado pelo espírito de Satanás. É o demônio que odeia a Nossa Senhora. Quando você escuta um pastor protestante falando contra os privilégios de Nossa Senhora, atacando, quebrando imagem, você pode ter certeza, ali não tem um pingo do Espírito Santo de Deus. Ali é demônio pura, ali é legião infernal, entendeu? Se você é protestante, está vendo? Se converta à Igreja Católica de Nosso Senhor Jesus Cristo, aceita a Nossa Senhora que Jesus te deu aos pés da cruz, para com essa doutrina errada, filho de Lutero,
adúltero, aquele infeliz que desobedeceu a Deus, que desobedeceu a igreja, aquele soberbo que foi e afrontou a Deus querendo fundar a igreja dele. Jesus, ele funda a igreja dele. Você está entendendo isso? São Mateus capítulo 16, versículo 18. Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Jesus funda a igreja dele, a católica, apostólica romana, e não dá autoridade para ninguém fundar outra. É a igreja de Nosso Senhor que é gloriosa. Ela que é imaculada, é sem ruga, sem mancha, tem problema por causa dos filhos da igreja. E é nesta igreja que a gente vive a profecia de Nossa Senhora. Todas as gerações me proclamarão bem-aventurada. Eu, você, somos da geração que proclama Nossa Senhora bem-aventurada. Agora é o seguinte, São Paulo vai dizer, Filipenses 1,16, tenho por mim a missão da defesa do evangelho. Se eles atacam Nossa Senhora, eu não vou ser conivente, eu não vou deixar o silêncio tomar conta. Eu amo os meus irmãos, eu tenho familiar protestante, eu tenho tia, eu tenho primo, eu amo, eu beijo no rosto, eu abraço, eu me alegro, mas eu não tolero que fala mal da minha mãe. Uma coisa é amar uma pessoa, outra coisa é você aprovar o erro dela. Dom Bosco dizia, amemos as pessoas, mas reprovemos os erros. Por isso, eu sou, né, claro, a gente é perseguido, imagina que não. Como que não vai ser perseguido se prega o evangelho? Nosso Senhor não tem promessas assim? Mateus 5,11, bem-aventurado quando vos perseguirem, vos caluniarem e falarem todo mal contra vós, vai ser perseguido. Agora, você acha que eu vou lá ficar todo tranquilo, os protestantes rachando para cima de Nossa Senhora, detonando com ela, excluindo ela da vida de Nosso Senhor Jesus Cristo? Eu vou lá, tá bom, amém, bonito, tudo irmão, vamos dar abraço. Mas jamais eu vou deixar, como católico apostólico romano, de amar a Nossa Senhora. E é característica de quem ama defender. Se uma pessoa for e afrontar sua mãe, você vai falar, isso mesmo, irmão, bonito que você está falando. Xinga a sua mãe. Ah, não, tudo bem, muito bonito. Imagina, isso daí seria covardia. Um filho que não defende Nossa Senhora é porque não ama. E porque não ama, ele é um covarde, ele não tem amor, ele não tem aquele fulgor de compreender a dignidade da Santíssima Mãe de Deus. Por que você acha que Santo Afonso Maria de Ligório escreveu o livro Glórias de Marias com lágrimas nos olhos? Por que você acha que ele suportou 15 anos e quando vinha enxaqueca, prensava, deu um tapão na minha testa aqui agora, prensava a pedra na cabeça e falava assim, vou continuar para glorificar, para escrever sobre a Imaculada? Por que você acha, quando abriram uma igreja protestante perto do Padre Pio, ele começou a chorar? E quando foram perguntar para o Padre Pio, por que você está chorando? Ele falou, você acha comum? Vão abrir a igreja aí dos protestantes, eles vão querer arrancar os filhos dos braços da Imaculada. Por que você acha que na Contra-Reforma Santo Inácio de Loyola lutou contra o protestantismo? Por que você acha que no livro A Alma de Todo Apostolado, que eu tanto indico para vocês aqui, está lá que Santa Teresa d'Ávila converteu 10 mil protestantes dentro do convento com uma oração fervorosa? Por que você acha que o São Carlos Borromeu fazia o giro dos pescadores? Ele mandava as pessoas irem na casa uma das outras para arrancá-las do erro de doutrina. Mas aí vem o globalismo. Tudo leva a Deus, tudo é o amor de Deus, tudo é a mesma coisa. Igreja católica é a mesma que a protestante. Não. Sabe quantas vezes não? 1000 vezes não. Você está entendendo? 1 milhão de vezes não. Eu amo os meus irmãos, mas eu amo muito mais a Deus do que eles. Eu amo muito mais a Nossa Senhora do que deles. E nós temos que defender os privilégios de Nossa Senhora, porque ela é imaculada. E quando fala que ela teve relação sexual com São José, né? Ficou um alvoroço todo na internet quando foi feito o vídeo do pastor Marco Feliciano. Eu acho que a pregação mais compartilhada de todos os tempos de Nossa Senhora foi a do pastor Marco Feliciano, que ele falou que quando fosse no céu ele ia dar um beijo em Nossa Senhora e tal. Bom, primeira coisa, eu achei meio presunçoso ele falar isso. Por quê? Porque São Francisco de Assis pedia o último lugar do purgatório. E tudo bem, ele falou algumas coisas bonitas, mas no meio de verdades que ele falou, ele chegou assim, eu não sou idólatra. Aí eu queria olhar para ele e falar, meu caro pastor, eu também não sou idólatra. Então quer dizer, se você não é idólatra, nós católicos que amamos Nossa Senhora, somos idólatras? Não, eu amo a Santíssima Virgem Maria. E aí depois ele vai e fala que São José tinha 70 e poucos anos de idade, quase 80. Isso é uma mentira. A igreja não diz que São José tinha isso de idade.
muitos protestantes dizem que São José tinha uma idade avançada para dizer que ele não tinha potência sexual para se relacionar com Nossa Senhora. Então, quer dizer, aí ficam falando dessas coisas. Agora, veja bem, foi colocado em verdades. E não, eu não sou idólatra. E a maneira com que nós amamos Nossa Senhora é diferente do que o Marco Feliciano. Respeito ele, eu vi a pregação dele. Só que quando eu postei aqui no Facebook que eu iria falar isso, teve até um sacerdote que nunca me mandou uma mensagem no Facebook. Eu conheço ele há anos, nunca falou nada. Mas ali veio, né? Todo preocupado. Aí veio gente mandando mensagem, fala assim, não, nós estamos querendo construir a unidade e você está querendo quebrar. Quem que sou eu para quebrar alguma unidade? Mas se constrói unidade como? Vocês querem unidade com os protestantes tirando Nossa Senhora? Vocês querem unidade com os protestantes arrancando a Imaculada? Não, mas o que nos une é Jesus Cristo. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Isso daí é uma heresia. Tá bom? Por quê? Porque São Luís Maria Grimond de Montfort vai dizer é mais fácil separar a luz do sol do que Maria de Jesus. Eu já recebi vários convites de pastor protestante que me acompanha para ir pregar na igreja deles. Eu já falei para Thaís, se um dia eu for pregar numa igreja evangélica, eu só tenho um tema para falar. Eu prego sobre Nossa Senhora. E se eu não pregar sobre Nossa Senhora, eu não vou na sua igreja, pastor. Eu não vou. Eu só vou para falar da Imaculada, porque eu sou consagrado a ela. Eu sou apaixonado por Nossa Senhora. Eu amo muito ela. Eu dedico 15 anos do meu apostolado para falar de Nossa Senhora. Eu quero que ela seja conhecida, eu quero que ela seja amada, eu quero que o povo se consagre a ela. E se não for para me falar dela, eu não falo. Não falo. Tem muitos outros que vão, mas eu não vou. Eu não vou. Por quê? Porque ela é isso daqui, ó. Ela é imaculada, ela é linda, ela é bela. Ela é bela. Eu posso sofrer perseguição depois por causa dessa pregação. Podem colocar nos grupos de WhatsApp aí o Anderson de novo com as loucuras dele. Olha o desequilíbrio dele, atrapalhando. Ó, vocês podem pensar o que vocês quiserem. Eu estou respaldado pela igreja e eu não devo nada para ninguém. Entendeu? Eu devo para Deus, eu devo para a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo. Se quiser perseguir, pode perseguir, meu irmão. Católica que nem Clara de Uva, principalmente os marianos. Quanto mais bate, mais cresce. Eu já sofro perseguição há 15 anos e nunca conseguiram acabar com o meu ministério. Nossa Senhora me protege os meus amigos pregadores. A gente não prega grandes eventos, mas Nossa Senhora sempre está arrumando um lugar para a gente ir. Sempre está arrumando um lugar para a gente ir. Graças ao bom Deus. E aqui, ó. Aqui eu volto para mim, né? Porque já está quase na hora de encerrar a pregação. Tínhamos marcados todos com o nosso selo, menos ela. Né? Graças a Deus. Morra de inveja, Satanás. Nossa Senhora não podia ter nos feito isso. Um de vós sem pecado. E depois que ela encarna no vosso corpo repugnante feito de vermes, aqui penso que se referia à decomposição do nosso corpo depois da morte, né? O padre escreve, por que o fez? Para arruinar-nos. Por que nos humilhou tanto assim? Por que nos humilhou assim tanto? Né? Outras vezes, em tom depreciativo, manifestou a sua recusa de aceitar a Virgem Maria, tivesse sido colocado acima dele com essas expressões. Ela é só carne, disse o diabo no exorcismo, e eu sou espírito puro. Eu sou espírito puro. Não, ela não. Ela mais alta que eu? Não. Eu sou espírito puro. E noutra ocasião, repetindo em parte palavras já expressas anteriormente, afirmou: eu recusei aquele Deus, porque a fez ela. Eu não suportava que ela estivesse ao lado dele. Não suportava que uma criatura humana estivesse acima de mim, porque eu era o anjo mais belo, o maior. Eu era Lúcifer, o anjo por excelência. E ela é maior que você, Lúcifer, que os demônios do inferno, tudo junto, e ela é bendita. E por isso, meu irmão, minha irmã, que a tua defesa é a reza do Santo Rosário. Entendeu? Você tem que rezar bem o Rosário. Tem até pregações minhas na internet, hoje eu não vou conseguir falar, mas a gente pode ver sobre esse tema na semana que vem. A reza do Santo Rosário.